Agora, Vamos lá. e Judas nesse plano? Boa Quando pergunta. Judas traz Jesus, é Satanás que está traindo, ele está tendo livre-arbítrio, ele está fazendo uma vontade dele, ou ele está cumprindo uma profecia, então ele é sacrificado em nome de Deus, e aí, é perigoso que eu até vou falar, mas me entenda, só para a gente, Jesus estaria precisando que ele traísse, senão não aconteceria... por exemplo, se Judas não traísse, se no último momento fala, não, cara, eu não vou fazer isso, não se cumpriria a palavra ou mesmo assim se cumpriria? Veja bem, nós não trabalhamos com suposições nem hipóteses, nós trabalhamos com fatos. Exato. Então, veja bem, havia uma profecia? Havia uma profecia. Exato. Judas necessariamente foi criado, predestinado para isso? Não. Não? Judas foi 100% responsável pelas suas atitudes? Foi. Mas por que nesse caso não foi Satanás como naquele caso de Pedro? Porque Satanás, ele não tem o papel de ser o protagonista da ação de imediata, ele vai instrumentalizar alguém. Ele é um ser invisível. Mas ele não podia ter E ele entrou em Satanás. Judas o escutou. Porque veja bem, vamos pegar o trecho. Durante a Santa Ceia, né, que ele entrega o pão. Então veja bem, Judas foi escolhido como um apóstolo. Tá. Se você perceber, tinha os méritos. Todos os apóstolos de Jesus eram galileus. Só Judas não era galileu. Judas era judeu, era da Judéia. Qual o significado disso? Significa que não tem. Não tem porque os judeus tinham uma classe mais instruída. Tá. A Galileia tinha uma instrução maior. Lá na Galileia, na Judéia tinha uma instrução maior. Lá na Galileia era chamada Galileia dos gentios. O pessoal era mais simples? Mais simples, pessoal mais rural. Entendi. Tá? Então, Judas não só foi escolhido apóstolo, mas foi o único que recebeu um cargo de confiança. Tesoureiro. Que era tesoureiro. Tesoureiro. Então, quem cuidava do pagamento das coisas era o Judas, recebia o dinheiro, pagava e tal. E ele tinha a plena confiança dos seus pares. Até no final, se você perceber, lá quando Maria, lá em Betânia, pega aquele vaso de alabastro com um precioso perfume de nardo puro. É ele que fala aqui. Vai gastar com... É caro isso daí, é desperdício. Disse o que é isso, podia vender esse negócio aí, 300 denários, dava aos pobres e tal. E lá em João 12 diz que ele fez isso, não é porque ele era filantropo, não. Ele era ladrão. Ali diz que ele era ladrão. Ele estava interessado nessa grana. E o contexto histórico prova que ele saiu dessa noite lá em Betânia para ir lá em Jerusalém, 10 quilômetros, para vender Jesus por 30 moedas de prata. Foi aí? Foi aí. E aí diz o texto que ele aguarda uma ocasião oportuna para entregar Jesus. Aí veja a malignidade do coração de Judas. Porque quando Jesus está à mesa, na Páscoa, na quinta-feira à noite, Jesus lava os pés dos discípulos. Lava os pés de Judas. Quando Jesus está comendo, Jesus faz uma declaração espantosa. Um de vós há de me trair. O pânico entre eles. Quem, Senhor? Quem? Porventura sou eu? Porventura sou eu? Porventura sou eu? Porventura sou eu? O Judas tem a cara de pau de perguntar, porventura sou eu, Senhor? Tu o dizes. E Jesus o revela ainda mais. Aquele que meter comigo a mão no prato, esse me trairá. E diz a Bíblia que nesse momento Satanás entrou nele. E ele saiu. E os discípulos confiavam tanto nele que acharam que ele, como tesoureiro, tinha saído para comprar alguma coisa, estava precisando ali para o jantar de Páscoa. Não duvidaram. Quando ele lidera a turba no Getsemane, que é ele quem lidera a turba armada, e vai dar a senha, ele beija Jesus. E Jesus ainda diz a última, amigo, por que vieste? Com um beijo traz o Filho do Homem? O que é isso, por que vieste? Porque Jesus estava até aquele momento tentando ganhar o coração dele, conquistar o coração dele. E ele endurecido. E aí o que acontece? Ele reconhece o erro dele, mas não chega ao arrependimento, ele só vai ao remorso, porque você sabe que arrependimento, metanoia, tem que ter 3 elementos. Arrependimento é um círculo que empreende razão, emoção e vontade. Judas
conseguiu dois aspectos do arrependimento, mas não chegou no terceiro. Ele reconheceu o erro dele, confessou o erro dele, devolveu o dinheiro da traição, ficou triste, mas não se voltou para Jesus. Não pediu perdão. Não pediu perdão. Aí selou o destino dele com suicídio. Se você olhar o pecado de Judas e de Pedro, o grau é o mesmo. Pedro negou Jesus, negou reiteradamente, negou com blasfêmia. Mas o Pedro se arrependeu, chorou, se voltou, foi perdoado. Mas ainda fica a pergunta, Judas só fez aquilo por causa da profecia? Não, o Judas tinha uma profecia? Tinha. Mas Judas era absolutamente responsável pelas atitudes. Em momento algum, Judas vai poder dizer, olha, eu fui predestinado para isso, então não tinha outra opção. Ele era um ser livre para tomar a decisão dele. E tomou a decisão errada. Esse aqui é o ponto. O homem é 100% responsável pelas suas decisões. Entendi. Então, quando ele se arrepende, ele se enforca, né? Ele não se arrepende. Ele tem remorso. Judas não se arrepende, ele se enforca. Ele não se arrepende? Não. Porque mas ele se enforca? Não. Veja bem, arrependimento, voltando a dizer, são 3 elementos que precisam ter um ciclo completo, senão não fecha o ciclo. Remorso é você... Remorso, você tem um reconhecimento do erro, você tem certeza que você errou, você tem tristeza pelo que errou, mas você não tem a volição, você não dá a meia volta. Você não acerta a situação. Ele teria o perdão de Jesus se ele pedisse perdão mesmo diante do que a Bíblia responde é que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Entendi. Nunca. Nunca o Senhor rejeitou um coração quebrantado e arrependido. E vamos falar da crucificação em si. Tem a história dos 2 ladrões, né? Isso. Que um deles se arrepende ainda pertinho antes da morte de Cristo. E ele fala que ele é salvo só por aquele arrependimento. Ele entende quem é aquele homem. E o que isso significa pra gente? Qual é a mensagem? A mensagem é maravilhosa. Então veja bem, o que aconteceu na cruz? Se você ler o registro de Mateus... Não sei se Dimas é o nome dele real. Não, a Bíblia não menciona. Mas de onde vem Dimas? É tradição. Tá. Então veja bem, os 2 estão blasfemando no começo. Ah, é? Mesmo ele? Ele, inclusive. E a Bíblia não diz quando, como houve a mudança de chave no coração dele. Mas muito provavelmente, ele começa a observar a primeira palavra de Jesus na cruz. Qual foi a primeira palavra? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Percebendo que o cara, sendo inocente, ele está lá na cruz porque cometeu pecados graves, ele era um criminoso. E a pena de morte naquela época era a cruz, no Império Romano. Mas Jesus não. Aquilo mudou nele. Então, ele reconhecendo isso, disse, Senhor, repreendeu o colega dele. Nem ao menos temos a Deus, estando sob igual sentença. Nós, por justa razão, estamos aqui. Mas esse nenhum mal fez. Aí ele se volta para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus responde, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o que tem isso a ver para nós? Primeiro, mostra que a salvação não é pelas obras. Com certeza, senão ele não conseguiria. Se fosse, ele não era o cara. Exato. Segundo, salvação, ela não é fruto de qualquer rito religioso. Que não deu para descer da cruz, ser batizado, frequentar a igreja e tal, cantar no coral. Terceiro, a salvação não é um caminho que eu abro da terra para o céu, com as minhas próprias mãos, com o meu próprio mérito. Então ninguém chega no céu dizendo, eu vim aqui receber a medalha de honra que eu mereço. Sou um cara maravilhoso e eu mereço, então vim receber meu prêmio. Não. Salvação é uma expressão exclusivamente da graça. Não mérito humano, é graça de Deus. Recebida imediatamente. Não é lá no final, não é agora. Agora, no momento que você creu, nesse momento, você é salvo. Jesus disse em Mateus 6,47 assim, em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Simples assim, profundo assim, misterioso assim. Entendi.
Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilha e até o próximo. Um abraço.